Programação para toda a família, diversão, cultura, informação, culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV. Muito boa noite, minha gente. Muito boa noite a você que nos assiste, a você que nos segue, que segue a nossa programação sob o patrocínio da RB Marketing Político. Na programação da Cidade Ativa TV Online está no ar mais um programa Direito do Povo. O programa que tem a pretensão de esclarecer as suas dúvidas jurídicas ao vivo e na hora. Evidentemente, se a pergunta for muito complicada de responder, que for muito que exija estudo e alguma coisa mais, a gente vai então responder na próxima semana, tá certo? E você que tem essa dúvida jurídica, que muitas vezes por vergonha, não é? Não vai procurar um advogado, ou por não saber que você tem direito, como todo brasileiro, a ter um advogado de graça, gratuito, bastando para isso procurar o fórum do seu município ou a OAB do seu município, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil no seu município, ou um ou outro vai lhe atender gratuitamente. Né? Se for uma cidade muito grande, tem defensoria pública. Tudo isso você consegue se informar ou ser diretamente atendido no fórum do seu município. Portanto, vá procurá-lo. Mas se for uma questão que você nem sabe ainda se é o caso de contratar alguém, é o caso de entrar com uma ação, faça essa dúvida por aqui. Escreva para a gente, através da mídia que você estiver utilizando nesse momento, que a gente responderá, tá bom? Se precisar de um advogado, você vai procurar no seu município, tá certo? Se você quer um esclarecimento de uma questão mais reservadamente, você pode enviar um WhatsApp, tá? Para o telefone 989512198 ou me procurar no Instagram, Paulo Bonadies. Eu terei o máximo prazer em responder a sua dúvida. Tá bom, gente? Mas eu queria iniciar esse programa falando de dois casos que ocorreram esta semana, que mandaram essas dúvidas por esse telefone que vocês estão enxergando, pelo Instagram, e mandaram essas dúvidas. Então, estou esclarecendo, por coincidência, dois casos mais ou menos idênticos. Uma pessoa muito nova ainda, que não tem 30 anos, caiu de uma escada em sua residência, bateu com a cabeça. Foi levada no hospital. Como ela tem um seguro, um plano de saúde pequeno, plano de saúde da própria empresa, que a empresa paga, ela foi mandada então para um hospital particular, foi internada, não dá, segundo o médico, ela está com um inchaço no cérebro e deu um problema lá no cérebro, na caixa, né, no osso que comprimiu o cérebro, enfim. Resumo da ópera, foi tratada, não era o caso de operação, entrou em coma. Ficou na UTI durante 5 dias, mas saiu da UTI porque não tinha mais urgência, continua em coma, respira normalmente sozinha e foi para uma enfermaria no hospital. Não fala, não escuta, enfim, está em coma. E está recebendo uma alimentação parenteral. Sabem o que é alimentação parenteral? Aquela que bota na veia e a pessoa começa a receber essa alimentação, que é um líquido
que contém todas as vitaminas e proteínas que o organismo precisa para sobreviver, tá certo? O outro caso, bastante semelhante, foi de uma senhora já de idade. Desculpem, engasguei aqui. Uma senhora de idade que teve um AVC, um derrame, um AVC isquêmico. A diferença são dois tipos de AVC, dois tipos de derrame. O que dá o sangramento, que acumula sangue no cérebro, e o que entope uma veia. Não derrama o sangue, mas entope uma veia e então o cérebro fica sem circulação sanguínea, tá certo? Por via de consequência, fica sem oxigênio no cérebro. Essa senhora também foi de urgência para o hospital, não conseguiu vaga, foi primeiro para um pronto-socorro municipal, não conseguiu vaga, em hospital do estado e tudo mais. Aí o pessoal soube, enquanto isso a família acionou o plano de saúde dela, foi parar no hospital do plano de saúde. Foi para UTI, mesma coisa, foi para UTI, e desde que teve o derrame, o AVC, ela não acorda, está em coma. Então, também a mesma situação, o hospital tirou da UTI, botou na enfermaria e está com alimentação parenteral, tá certo? Muito bem, o que acontece? O hospital, ele tem um prazo, e ele tem uma enfermaria, ou tem um quarto, não é? Que precisa ser usado por outras pessoas. Então, o hospital, nesses dois casos, veja, uma pessoa que não tem 30 anos, uma pessoa com mais de 80 anos, nos dois casos, os dois hospitais diferentes falaram para a família que eles vão ter que dar alta em termos, ou seja, vão mandar para casa. Agora, veja a situação dessas duas famílias, né? Mandar uma pessoa para casa que está em coma e que está tomando medicação parenteral. Então, o que acontece? Essas duas famílias são planos de saúde diferentes, tá certo? Os dois planos de saúde negaram. Eles queriam o quê? A família queria o quê? Que o hospital arcasse com o home care. O que é um home care? Uma cama hospitalar alugada, né, que vai para dentro da casa do paciente, né, e também uma alimentação parenteral, ou seja, que é um tubo assim, parece um negócio de soro, tá certo? E que a pessoa recebe na veia sob pena de morrer de inanição, morrer por falta de alimento, né? E os dois planos de saúde negaram isso aí. E ambas as famílias me procuraram através deste telefone para que eu respondesse isso neste programa. Se o seguro saúde ou o plano de saúde pode, de fato, negar o home care. Os dois alegaram praticamente a mesma, não está previsto no contrato, é um plano de saúde simples, que não tem, só tem possibilidade de fazer exame de laboratório nos laboratórios do próprio plano de saúde. Alguns exames são pagos, com desconto, mas são pagos, né? A consulta médica é paga também, tem reembolso, mas é paga, só com conveniado, né? E, enfim, são daqueles tipos de plano de saúde que, como eu já havia comentado em outros programas, eu falo sempre isso, que só pode ter gripe, né? Se tiver uma coisa um pouco pior, já vai ter já não vai ter cobertura no plano de saúde. Muito bem. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nesses dois casos, os dois planos de saúde têm sim a obrigação de arcar com o home care
com alimentação, com o custo da alimentação parenteral, com o custo da cama hospitalar e, se for necessário, também com o custo de uma cuidadora eventual ou diária, dependendo do caso, que esteja dentro da casa da pessoa. E eu vou explicar por que eles são obrigados. Não é porque está no contrato que eles, que não tem direito e tal. É porque nesses dois casos, as pessoas foram atendidas, deram entrada no hospital com urgência. Não é? Não é uma coisa eletiva, não é uma doença que o médico detectou, que o exame detectou, que precisa de operação, precisa disso, precisa daquilo. Não. Nesses dois casos, essas duas pessoas foram internadas com urgência, na emergência hospitalar, na emergência de um pronto-socorro. Neste caso, em qualquer plano, atenção gente, qualquer plano de saúde, por mais simples e barato que seja, né, qualquer desses planos de saúde tem obrigação, em caso de urgência, de atender e custear qualquer que seja o tratamento, desde que o paciente, o conveniado, tenha entrado no hospital na emergência. Como o tratamento subsequente à emergência, ou seja, subsequente ao atendimento emergencial que a pessoa recebeu, demanda, não é? Uma ida para casa em coma, com cama hospitalar, com home care e com alimentação parenteral, o plano de saúde tem a obrigação de custear esse home care. E veja, gente, neste caso, não cabe falar que o contrato isso ou aquilo. O contrato não prevê. Isso não pode ser, tal. Porque a seguradora negou baseada na cláusula XYZ do contrato. Não importa. O que importa é regra geral. Tá certo? O contrato é uma coisa, a lei é outra. Existe uma resolução da Anatel que deu origem a uma lei, que é de 1998, essa lei, se não me falha a memória. E esta lei diz claramente o que já existia antes, inclusive. Quer dizer, a pessoa tem que ser, deu entrada de emergência, qualquer que seja o preço do plano de saúde, ele precisa ser atendido e este atendimento tem que ter continuidade, porque foi com urgência. Tá claro isso? Gente, plano de saúde sempre vai negar qualquer coisa. Procurem um advogado. Digo mais, basta que o advogado seja apenas razoável. Ele não precisa ser professor de direito, ele não precisa ser bambambam, ele não precisa ser especializado nesse tipo de causa. Um advogado especializado sempre custa mais caro. Um advogado famoso custa muito caro. Tá certo? Procure um advogado no fórum do seu município, mesmo que seja um advogado gratuito, porque a família não vai ter dinheiro para contratar um advogado, não tem problema. Um advogado apenas razoável consegue já no pedido da ação uma liminar. O juiz, por liminar, manda o seguro custear, alugar uma cama ou mandar uma cama dele para a residência do pessoal, da família, botar numa ambulância, própria ou alugada, pouco importa, ele vai ter que custear tudo isso. Tirar o paciente do hospital, botar na ambulância com enfermeiro e tudo, com todo o cuidado, e levar até a casa, e lá na casa já deve ter a cama hospitalar, tá certo? O suporte e um determinado estoque de alimentação parenteral que não dura muito. Essa alimentação parenteral ela tem vida curta. Se não me falha a memória, ou se eu não estou muito bem informado, de fato não estou muito bem informado nisso, mas
eu ouvi certa vez que essas alimentações parenterais duram numa geladeira no máximo uma semana. Então, toda semana, esse plano de saúde tem que ir lá levar essa alimentação para essa pessoa que está em coma. Ele tem obrigação de custear tudo isso, tem obrigação de aceitar esse pedido dessas duas famílias. Aí vocês vão dizer, não, mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso, é verdade. Cada contrato e cada plano de saúde é um contrato diferente, um plano de saúde diferente. É verdade também. Mas tem uma coisa que não é diferente. As duas pessoas deram entrada no hospital emergencialmente, isto é, com urgência. Em caso de urgência, determina a lei que o plano de saúde, seja ele qual for, dê cobertura. É um acidente de trânsito. Se o cara estava bêbado ao se acidentar, pouco importa. Tá certo? Isso vai se discutir depois. Mas deu entrada na emergência, tem que custear. Se, dependendo do caso, evidente, uma batida de carro, sei lá, descobrir, por exemplo, que o conveniado, né, bateu o carro quando estava bêbado, se machucou. Nesses casos, o plano de saúde não tem, é discutível se o plano de saúde tem a obrigação de pagar ou não. Aí o plano de saúde vai depois cobrar desse conveniado. Agora, isso é papo para outra ação, é papo para outro boteco, né, como se diz. Então, gente, tenham isso em mente. Você que tem um seguro-saúde, que seja simples, pouco importa, que seja baratinho, pouco importa. Fique ciente que em caso de emergência, em caso de eu entrar no hospital com urgência, o plano de saúde tem que pagar, tem a obrigação legal de pagar. Pouco importa se tem obrigação contratual ou não. Tá claro, gente? Fui claro? Então tá bom. Tá legal. Lucimara Correia, dando boa noite pra gente. Muito obrigado, Lucimara. Bom te ver por aqui, né? Gente, eu queria comentar também, mesmo que... Bruno de Lúcio, boa noite, doutor Paulo. Ótima programação e sempre esclarecendo nossas dúvidas. Abraço. Obrigado, Bruno. O Bruno, todos aqui sabem, mas eu vou falar de novo. O Bruno é apresentador do jornal aqui da nossa TV. Excelente jornalista, viu? Um cara muito bom. Espero que a Globo demore para descobri-lo. Emanuela Bittencourt, boa noite, doutor Paulo. Aqui tá bom assistindo suas explicações. Beijos. Obrigado, Emanuela. Bom te ver por aqui de novo, viu? Ellen Soares, boa noite a todos da TV. Boa noite, Ellen. Como é que você tá? Tudo bom? Bom saber que você tá nos vendo de novo. Roberto Ferreira, meu patrão, hein, gente? Boa noite. Apresentador Dr. Paulo Bonadis. Tem uma ótima programação. Muito obrigado. Muito obrigado, patrão. Roberto Ferreira, dono da Cidade Ativa TV Online. Zefinha Ferreira, boa noite a todos. Boa noite, Zefinha. Bom te ver por aqui, viu? Muito legal saber que você está nos assistindo novamente. Ariate Ferraz, boa noite. Saúdo o colega Dr. Paulo, bem como a todos da equipe. Excelente programa e apresentação. Abraço. Abraço, Ariete. Bom te ver por aqui, viu? Me falha a memória, acho que é a primeira vez que você vem por aqui. Espero que continue nos assistindo. Camila Souza, aqui no Jardim Jacira, assistindo sua programação. Muito obrigado. Obrigado, Camila. Obrigado mesmo por estar nos assistindo, viu? Rebeca Vargas, boa noite, doutor Paulo, assistindo você aqui de Araraquara. Opa! Legal, Rebeca. Se aqui já está muito calor, eu imagino Araraquara. Meu Deus, não quero nem pensar. Lúcia Muso, boa noite, doutor Paulo. Abraço a todos. Outro abraço para você, Lúcia. A Lúcia sempre nos assiste aqui. Muito bacana isso. Vicky, lá do Chile, gente. Dando a sua boa noite.
e dizendo que gosta muito de acompanhar a programação. Muito obrigado, Vicky. Buenas noches. José Domingos, boa noite a todos da Cidade Ativa. Dr. Paulo de Diadema assistindo o jornalismo. Muito obrigado. Obrigado, José. Muito bem, gente. Eu queria comentar aqui 2 casos absurdos, na verdade, mas com realidades diferentes, não é? É um pouco polêmico, mas eu vou dizer a real, né? Todos, sem dúvida, todos assistiram, ouviram a notícia daquele acidente de um rapaz novo ainda, que tinha bebido, andando a milhão num Porsche, bateu na traseira de um carro de aplicativo e nesse acidente o motorista do aplicativo morreu. Não se sabe bem as circunstâncias, eu não vou comentar nada, mas com relação a ele ter saído do local do acidente e tal, isso é coisa para jornalista. Eu não vou entrar nesse comentário. O fato é que eu vejo muito jornalista, muito jornal, muita gente reclamando o fato de que esse rapaz não teve a prisão preventiva decretada. Muito bem. Eu vou comentar do ponto de vista estritamente legal, estritamente jurídico. Prisão preventiva desse rapaz, por quê? Ele apresenta risco para a sociedade? Não. Representou. Tanto é que dirigiu bêbado e matou alguém. Não vai poder mais dirigir. Não. A lei prevê prisão preventiva em determinadas circunstâncias. Existem requisitos legais para que uma pessoa seja presa preventivamente. Eu não vejo esses requisitos no caso desse moço. Muito bem, esse é um lado de uma história absurda. Mas, repito, está correta a decisão que não decretou a prisão preventiva desse rapaz. Um outro caso, mais absurdo ainda, é um caso que seria uma anedota se não fosse trágico. Desse caso que tem sido extremamente comentado, foi filmado, foi veiculado na TV, na internet e tudo mais. Dessa senhora que levou o tio dela no banco quando o tio já estava morto para pegar o empréstimo. E ela teve a prisão preventiva decretada. Foi presa, flagrante, não foi solta, e o juiz manteve essa pessoa, essa senhora, presa. Hoje já se fala, já se tem notícia de que ela de fato tinha problemas psicológicos, que já teve indicação de internação, que não foi internada por causa do SUS. Mas eu queria discutir aqui. Também não vejo, no caso dessa senhora, os requisitos legais que sustentariam a prisão preventiva dessa senhora. Não há porquê, não tem porquê. Vejam, no caso, uma pessoa rica, abastada, o juiz cumpriu a lei. Provavelmente, porque esse rapaz tem dinheiro para pagar um bom advogado. Porque tem dinheiro. Então o advogado estava lá, não foi para dizer para o juiz não soltar, foi para verificar se os direitos desse rapaz estão sendo observados a ponto de estar acompanhando as decisões que são tomadas pela justiça. E certamente o advogado desse rapaz lógico que o delegado deve ter pedido a prisão, que o juiz negou,
Porque o advogado desse rapaz deve ter acompanhado e ter feito uma petição alertando o juiz que, no caso dele, os requisitos para a prisão preventiva não estão presentes. Então, decisão correta desse juiz. Agora, vamos ao caso lá no Rio de Janeiro. A pessoa pobre, nitidamente com algum problema mental, porque ninguém são, nenhum parente bom da cabeça é capaz realmente de acompanhar um morto e para pegar um empréstimo no banco. Tá certo? Não pode ser normal, mas ainda que seja normal, pouco importa se ela é normal ou não. Por que ela está presa? Eu digo por quê. Porque é morena, não é ariana, não é loirinha. Não sei nem se é morena. Eu não vi direito a reportagem, mas não é, acho que não é mulata, enfim, é morena. Mas fundamentalmente ela é pobre, gente. E apareceu na TV. Como ela é pobre e o caso dela apareceu na TV, o juiz manda prender. Como também o delegado mandou prender, pediu a prisão, o juiz deu, porque assistiu na TV. No caso lá de São Paulo, o rapaz que é rico, o delegado pediu a prisão, o juiz não deu, porque o advogado dele deve ter acompanhado, deve ter feito uma petição, demonstrando para o juiz que o cliente dele, enfim, não é contemplado pela hipótese legal. O caso do cliente dele não está na hipótese, ou nas hipóteses previstas de prisão preventiva. Também não estão presentes no caso dessa loucura, dessa senhora, de levar o tio já morto para pedir um empréstimo bancário. Por que está pobre? Por que está presa? Desculpem. Por que está presa? Porque é pobre. Eu posso garantir que ela só está presa porque está pobre. Porque não há advogado nesse país, não há jurista nesse país, não há delegado nesse país que possa dar uma explicação jurídica plausível. A lei tem, esse artigo do Código Penal, fala que tem lá alguma periculosidade, etc, 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 maus antecedentes, enfim, tem uma série de coisas lá. E clamor público, em caso de clamor público. Notícia em TV é caso de clamor público? Não. Surgiu um certo de clamor? Certo, surgiu. Um clamor público, uma celeuma muito grande, um escândalo muito grande. Mas é preciso que se observe o espírito da lei, o escopo da lei, o verdadeiro significado de clamor público. Levando-se em conta que essa expressão clamor público tem a data do Código Penal, que desculpem, gente, prometo que vou tomar água durante o comercial, mas enfim, se não me falha a memória, o Código Penal brasileiro é da década de 40, acho que é de 41, a promulgação dele foi em 41, eu acho, não tenho absoluta certeza não, mas esses artigos do Código Penal são da década de 40, de 1940. O clamor público a que se refere aquele artigo é, por exemplo, no caso de um crime bárbaro. Nós temos que entender que naquela época cidades eram menores, cidades eram pequenas. A comunidade interagia, as pessoas interagiam entre si. E o índice de criminalidade era muito baixo. De homicídio, então, eram casos raros, casos escandalosos.
E quando o caso surgiu um escândalo, então, por exemplo, clamor público, no caso presente lá do Código, existe até para proteger o próprio réu, o próprio indiciado, né, o próprio suspeito. Né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, num desentendimento qualquer, matava alguém, ou enfim, uma pessoa famosa, etc, 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 e a população ia para a casa do fulano, para tentar linchar o fulano, para tentar depredar a casa dele. Isso é a esse clamor público a que o Código se refere. Não é o clamor público da TV Globo. Não é clamor público no horário nobre da TV, nos noticiários de horário nobre da TV. Isto é clamor público médio, é um clamor público muito provocado pela insistência e pela reprise, né? Que os jornalistas gostam de falar da repercussão. Vamos repercutir a matéria. Não é repercutir. Não, eles estão pisando na tecla para dar audiência, gente. O fato já aconteceu, a notícia já foi dada, não precisa ficar esmiuçando, muito menos ficar mostrando o acidente e mostrando essa senhora com o tio já morto dentro do banco. Mostrou uma vez, tá bom, o povo já sabe, já sabe. Para que ver de novo? Para que passar de novo? Para ter audiência. E essa audiência, não é motivo para encarcerar alguém. Deu para entender, gente? O pessoal aqui do estúdio está enlouquecido, falando no ponto aqui na minha orelha, para eu dar início aí ao comercial da TV, porque afinal a TV precisa faturar um cadinho, né, gente? Porque senão, se não faturar, eu também deixo de existir nesse programa, tá bom? Eu volto já já, me aguardem, rapidinho, eu estou de volta. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas, pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Olá, gente. Estamos de volta com o nosso programa Direito do Povo, o programa que tem a pretensão de esclarecer suas dúvidas jurídicas ao vivo e na hora. Gabriela Pérez, boa noite, doutor Paulo, e todos da TV Online. Abraços de Ribeirão Preto. Obrigado, Gabriela. Nem me atrevo a perguntar para você quantos graus não está fazendo aí em Ribeirão Preto. Eliette Freitas, boa noite, abraços a todos de Embu das Artes. E tem mais coisa aí embaixo escrita, mas enfim, não deu para ver, Eliette. Dri Souza, boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Dri. Bom te ver por aqui, viu? Obrigado por estar nos assistindo. Muito bem, gente. Não chegou mais nenhuma pergunta. Chegou uma, mas, enfim, a gente nem botou no ar porque é meio complicado. Eu vou responder no próximo programa. Mas é assim, eu queria comentar com vocês
do novo programa da Cidade Ativa TV Online. Programa que vai se chamar Política em Debate. Eu já comentei, fiz algum comentário sobre esse programa, esse novo programa, aqui semana passada. Mas vou falar porque já temos mais dados. O programa Política em Debate, ele vai entrevistar todos, atenção, todos os pré-candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito dos municípios de Imbu, Taboão da Serra e Itapecerica, e nós não sabemos ainda, mais dois municípios, nós não sabemos ainda com exatidão, porque são 3 aí no páreo, mas ou Cotia, ou Embu-Guaçu, ou Juquitiba, enfim, nós temos mais 2 dias de programação. Os programas vão ser, por exemplo, dedicados, um dia por semana, dedicado a um município. Então, na segunda-feira, Embu das Artes, na terça, Itapecerica, na quarta, Taboão e assim por diante. Todos os dirigentes partidários, todos os representantes dos partidos políticos desses municípios já receberam ou receberão um convite para serem enviados aos seus pré-candidatos, para que eles venham aqui responder as perguntas. Juntamente com o convite, eles receberam as perguntas que serão feitas, para que não haja amanhã acusação de favorecimento, porque todos serão convidados, por conta da isonomia, por conta da imparcialidade. Esse programa não visa fazer campanha política, visa esclarecer o cidadão de um determinado município que, por falta de propaganda eleitoral gratuita, na verdade não conhece quem são os candidatos a vereador. Ele costuma votar no Joãozinho da farmácia, né? Ou no Zé da padaria, porque um vizinho ou porque um parente indicou. E por que está votando nesse fulano? Porque ele é razoavelmente famoso naquela localidade, naquele bairrozinho, né? É famoso porque é conhecido, todo mundo conhece. E aí, porque ele é conhecido naquele bairro, então ele vai ser candidato a vereador. E a gente vota na pessoa sem saber quem ela é. Sem saber se ela fala direito, se ela teve instrução, se ela conhece o município, se ela sabe das necessidades do município, enfim. Enquanto isso, enquanto a gente vota no Zezinho da padaria, porque alguém indicou, a gente não sabe, mas muitas vezes, de outro lado da cidade, num bairro mais distante do que o seu, existe um candidato, independentemente do partido, um candidato que se sobressai, que fala bem, que tem formação, que tem uma educação primorosa, enfim. É a chance que esse candidato tem de se mostrar para a população do município, não é? E outra, muito provavelmente, o programa de inauguração no dia 15 de maio, anotem essa data, dia 15 de maio vai ter início esse programa, né? Muito provavelmente o programa inaugural vai ser um bate-papo com juízes e promotores de cada município. Os juízes já foram convidados, né? Desculpem. Eu, pessoalmente, falei com os juízes e promotoras da cidade de Embu das Artes. Esta semana, vou estender o convite aos juízes eleitorais. Juiz eleitoral, viu, gente? Promotor eleitoral, tá bom? Essa semana, eu vou ao Fórum de Taboão da Serra, também vou ao Fórum de Itapecerica, para fazer formalmente o convite aos juízes e promotores eleitorais para virem inaugurar o programa do dia de Itapecerica, o dia de Taboão da Serra e assim por diante. A receptividade foi muito boa, o programa é inovador, o
programa de fato vai dar a oportunidade de todos os candidatos, né, aparecerem, divulgarem a sua plataforma, falarem sobre a sua ideia, sobre a impressão que eles têm no município. Só não vão pedir voto, porque não se trata de uma propaganda política, muito menos antecipada, o que é proibido pela legislação. Eles vêm aqui falar sobre o município, falar por que ele é um pré-candidato, porque nem candidato ainda ele é, o período de registro ainda nem foi iniciado, e a propaganda eleitoral ainda não está autorizada, tem data certa para isso, mas ainda assim ele vai ter oportunidade de se mostrar, de divulgar o seu pensamento, de divulgar o seu trabalho, né? Divulgar que ele é um pré-candidato de tal partido, né? É um programa que vai ter, certamente, vai satisfazer os ideais democráticos, né? Porque a eleição, o princípio da democracia, que é o poder do povo pelo povo, não é isso? Ele inicia no município. Os princípios democráticos devem ser iniciados pelas eleições municipais. É pela consciência política municipal que se inicia a jornada política, né? Até o Estado, na Assembleia Legislativa, até Brasília, no Congresso Nacional. Sejam deputados estaduais, deputado federal ou senador. E também presidente. Onde vocês acham que os políticos que têm destaque nacional iniciaram a sua jornada política? Em seus municípios. E por que se destacaram? Não sei. Alguns se destacaram pelo mérito próprio, pelo estudo, pelo bom discurso, pelo bom entendimento político e social. Outros se destacaram pelo oportunismo. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu só quero dizer que o programa Política em Debate vai transformar a eleição municipal numa festa democrática, que vai conseguir mostrar para a população daquele município todos os candidatos, né, a cargos de vereador do município. E a prefeito, a vice-prefeito também. Todos vão conhecer o pensamento, o jeitão de falar, o nível cultural. Todos vão ficar sabendo. Todos serão convidados. Se virão, outro problema. Mas ninguém vai poder reclamar. Ah, eu não fui convidado. Todos foram convidados. O dirigente partidário que é convidado para passar, para transmitir esse convite aos seus pré-candidatos, ele assina inclusive um recibo dizendo que recebeu o convite das minhas mãos ou da mão de algum representante da Cidade Ativa TV Online. Tá bom, gente? Era esse o recado que eu queria dar. Nós vamos encerrando esse programa, tá certo? Aguardando vocês na semana que vem e aguardando vocês, né, no programa que vai ser inaugurado Política em Debate no dia 15 de maio e eu próprio vou entrevistar todos os candidatos. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Cidade Ativa Online, a nossa TV online.
Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso não. Você vai falar de amor? Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.